Saudações, amigos! Meu nome é Alexandre Sadas e esse é o podcast Box Industrial, local onde vamos compartilhar e debater diversos assuntos voltados à indústria, como automação industrial, mecânica, processo e, é claro, muito show de fábrica. Bora lá? Saudações mais uma vez. Hoje, na bancada, Matheus Toniolo. Toniolo? Toniolo. Ele é diretor comercial e representante da WEG, né? Pô, a WEG que é um orgulho nacional. Exatamente. Né? Pô, eu acho muito bacana o que a WEG virou, né? O que a WEG construiu e a representação que ela tem aí no mundo. Exatamente. Né? Pô, obrigado mais uma vez, Matheus, por você estar aqui com a gente, né, compartilhando seu conhecimento. Eu quero que você se apresente, fale um pouco do seu background, como é que você começou, o que te estimulou a entrar no segmento, né? A gente geralmente começa por aí. Sim. Eu quero que você se apresenta, né? A iniciativa que você teve, pô, cara, vou para essa área, vou para esse segmento. Conta um pouquinho aí da sua história pra gente. Legal. Bom, primeiramente, agradecer, Alexandre. A gente se conhece há pouco tempo, na verdade, né? Eu mudei aqui para a região do Mato Grosso do Sul, em Dourados, né? Onde a gente está gravando esse podcast hoje. Não faz muito tempo, vai fazer um ano agora. Então, até uma parte da história que eu logo mais vou contar aí. Mas agradecer, primeiramente, pelo convite. E parabenizar também pela iniciativa. A gente vê poucos conteúdos, assim, poucos podcasts falando sobre temas industriais e no que tange respeito a nossa área de atuação, né? Então, parabéns aí pela iniciativa. Obrigado. Eu acompanho o podcast, já acompanhei uns 3 episódios, se eu não me engano, 4 episódios. Alguns colegas meus até participaram já de outros locais que eu atuei. E é muito interessante. Então, fica aí também meus parabéns pela iniciativa. Pô, obrigado. E aí, vamos lá. Conta a sua história pra gente. A minha história é a seguinte, Alexandre. Eu, apesar de algum tempo na área de elétrica, a minha idade não é tão avançada assim. Eu tenho hoje 31 anos, mas eu comecei na área de elétrica em 2012, eu tinha 16 anos. Então, assim, desde dos 16 anos, eu iniciei nos estudos na área de elétrica. Então, lá, desde os cursos técnicos, cursos profissionalizantes, que, assim, até dá para abrir um parênteses aí, comentando da importância desse tipo de ensino para o nosso mercado e o quão esse profissional é importante nos dias de hoje, né? Você começou fazendo um curso técnico, então? Curso técnico. Pô, legal, bacana. Em 2012 eu fiz técnico em eletrotécnico e em paralelo também fiz um curso de mecânica. Então eu estudava as duas frentes ali em 2012. E já em 2012 eu ingressei na indústria, no chão de fábrica. Então, por isso a importância do curso técnico. Você está estudando e ele te possibilita já desde os primeiros passos ali a ter contato com o chão de fábrica, né? Claro. Eu sempre comento isso porque é bacana também você fazer um curso técnico no início para validar se é isso mesmo que você quer, né? Porque muitas vezes você entra numa graduação, você vai estar lá 4, 5 anos estudando, geralmente o curso técnico ele tem um tempo reduzido e aí valida, né? Pô, é isso mesmo que eu quero? Exatamente. É muito importante sim o curso técnico. Assim, fica para você que está acompanhando aí, se ainda tem essa idade dos 14, 15 anos aí. Eu acho que antigamente os pais incentivavam mais os filhos a entrarem para o mercado industrial, vamos dizer assim. E hoje a gente vê um pouco isso se perdendo, assim. Então fica a dica aí para você que tem interesse em ingressar num curso técnico. Então, resumindo, comecei lá em 2012, entrei na indústria, no chão de fábrica, já trabalhando com manutenção elétrica. Obviamente, eu não tinha a função de um eletricista, né, dentro da indústria, mas auxiliava ali nos processos industriais, no que diz respeito à manutenção dos processos. Então, naquela época, eu trabalhava numa indústria que fazia sacos de ráfia, que são aqueles sacos que a gente vê bastante para armazenamento de grãos. Isso em que cidade? Piracicaba. Piracicaba, legal. Eu sou até comentando um pouco sobre a minha família, vamos dizer assim, né? De onde, a minha origem. Eu basicamente falo que eu sou de Piracicaba, porque boa parte do tempo da minha vida eu morei lá, então estudei e minha família ainda mora lá até hoje. Sim. Então eu trabalhei nessa indústria lá em Piracicaba. Trabalhei por muito tempo atendendo o território nacional, numa empresa que eu trabalhava também, multinacional no segmento. Sim.
E vim para Dourados no final do ano passado. Hoje eu tenho uma filha e vindo mais um aí. Pô, que legal, menina, parabéns. dessa vez. Que bacana, parabéns. E aí, você fez o curso técnico, e aí depois já ingressou na graduação, como é que foi? Ficou um tempo trabalhando na indústria? Você pode ter falado, né? Que indústria você trabalhou, que segmento você trabalhou, basicamente, até pra gente ver o que levou a decisão de você entrar no curso técnico. Assim, eu não tenho histórico familiar de pessoas com graduação ou com atuação na área de elétrica. Sim. Assim, o contato mais próximo que eu tenho com elétrica é um tio que era eletricista na época. Então, assim, quando eu era criança, até ia em residências fazer alguns trabalhos assim, de instalação de lâmpada e tal, e eu achava interessante isso. E acho que até foi isso que acabou motivando eu depois a me profissionalizar nessa área. Mas acredito que assim, o que tenha motivado é realmente isso, é o gosto pelo pouco contato que eu tive com elétrica trabalhando com meu tio, por exemplo. Ah, entendi. Bom, Acho legal. que foi isso. Bacana. E aí, como é que seguiu? Você foi pra graduação depois? Aí eu fiz o curso técnico 2 anos, entrei na indústria, vi que era o que eu queria, o que eu gostava, e depois já parti para a graduação. Porque assim, muitas empresas hoje, o curso técnico atende perfeitamente as demandas ali do que propõe a fazer. Mas muitas outras empresas, eles necessitam que você tenha a graduação. Então, logo que eu acabei o curso técnico, entrei, trabalhei, eu já fui para a graduação. E em 2013, até ter um pouco de contato aí, depois a gente pode até comentar como é ser um empreendedor aqui no Brasil, né? O que isso, as implicações disso aqui hoje no nosso mercado. Mas em 2013 eu tentei empreender de uma certa forma, nada a ver com a área, assim. Eu tinha meio que não desistido, mas deixado um pouco de lado essa área de elétrica. Falei, pô, quero empreender em outro segmento. E aí eu acabei montando um café na minha cidade. Não durou muito tempo. Falei, cara, vou voltar para a área. E foi em 2013 que eu entrei, de fato, para trabalhar para essa multinacional. Não como funcionário, a princípio. Eu trabalhava como um terceiro. Mas já entrei e fiquei de 2013 até 2018 trabalhando como um funcionário terceiro. E depois eu virei efetivo da empresa. E fiquei até o final do ano passado trabalhando ali em diversas funções. Grande parte do tempo como desenvolvedor de negócios ali, na área de inversores de frequência, motores, servomotores. Então, a minha escola basicamente foi essa empresa aí. Pô, que legal. Legal, bacana. Pô, e aí? Hoje você tá na VEG, né? Você cobre a região, né? Sim. Você é desenvolvedor de negócio da região. E aí eu queria entender um pouquinho, a gente vai falar de vários assuntos, mas um assunto que a gente vem comentando é a questão da transição energética. Né? Muito se fala em transição energética. E o que você acha que a VEG está contribuindo para esse mercado? Né? Me fala um pouquinho sobre isso. Esse tema é um tema bem interessante, né? Para não dizer polêmico. Assim, tem várias opiniões sobre esse tema, né? Transição energética, ou até mesmo eficiência energética. O que é transição energética, né? Então, acho importante a gente comentar o que seria transição energética. Então, a gente vê um movimento aí, principalmente em empresas de matriz europeia, uma matriz de fora do país, que vem com essa ideia da transição energética. Por quê? Lá fora, a gente sabe que as matrizes energéticas desses países não são, em sua grande maioria, matrizes de energia renováveis. Então, a transição energética nada mais é do que a migração de uma energia com base em combustível fóssil para uma energia renovável. O pessoal lá fora usa muito carvão, né? Sim, a matriz energética deles lá tem muito carvão, muito termoelétrica ainda. Assim, diversos fatores contribuem para isso lá fora. Sim. O Brasil, onde a VEG hoje tem sede, a maior parque fabril dela fica aqui no Brasil hoje, é um país com matriz energética renovável, né, em sua grande maioria. Então, hoje, a principal fonte de energia do Brasil são as hidrelétricas, que são energias renováveis. Mas, mesmo assim, a gente vê um movimento global dessas empresas de matriz europeia, por exemplo, incentivando os países emergentes, se assim eu posso dizer, a trabalharem também essa questão de transição energética. Então, o que a VEG tem feito com relação a isso? E é importante, assim, Alexandre, também fazer um parênteses. Você comentou da VEG. Eu acho extremamente importante a gente saber o que é a VEG, o que ela representa para o brasileiro e o que ela tem feito desde a década de 60, quando começou, assim... a ouvir-se falar em VEG, os primeiros motores elétricos fabricados ali em Jaraguá. Então, desde aquela época, eles visavam, né, o futuro já trabalhando com relação à eficiência energética.
Então você pega, por exemplo, os primeiros motores feitos lá em 1960, na década de 60 ali por ali, os motores com eficiência de 80%. Então a WEG sempre trabalhou desde os motores nessa questão de eficiência energética. E hoje muito mais, falando propriamente dos motores com eficiências até 97% hoje. Sim, Né? autoeficiente, né? No final do ano passado, teve até um lançamento de uma linha de motores com 97% de eficiência, que a gente chama de IE6. Então, ela trabalha nessas frentes. E também nas fontes de energia renováveis, sim, como energia solar, eólica, tem aerogeradores, e até mesmo bancos de baterias, que é a nova tendência aí do mercado. É legal, porque assim, né? A gente se fala também muito sobre uma crise energética. Sim. Acho que até um pouquinho que está muito fomentada essa questão de transição energética. Claro, a gente, como você falou, principalmente a Europa, tem muito essa questão de uma energia impactante ali para o meio ambiente. Aí vem sempre que a gente fala aquela questão do ESG, mas o pessoal teme uma crise energética. Então, quanto mais matrizes energéticas renováveis, né, a gente encontrar, melhor. Né? Até porque a gente tem hoje data centers, né? Data center, inteligência artificial, vem crescendo o consumo de energia, criptomoedas, mineração de criptomoedas, vem crescendo o consumo de energia e aumenta a produção, aumenta a energia. Então, assim, ou a gente vai ter que buscar energias, né, renováveis, expandir a matriz energética, que sejam, né, também limpas e ser eficiente. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que a WEG casa muito isso. Né? Ela trabalha bastante essa questão. E agora sim, falando um pouco de eficiência energética, falando um pouquinho do mercado que você atua, queria que você falasse onde você acha que ainda precisa trabalhar bastante essa questão de eficiência energética. Porque, assim, é comum, né? Indústria é sempre grandes volumes, né? Tanto uma indústria do agro como, né, uma indústria, qual seja a indústria, são grandes números, né? Então, qualquer economia que você faça, muitas vezes ela fica expressiva. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do que você enxerga ainda, o que você acha que ainda, cara, tem que melhorar mais, o pessoal tem que olhar melhor para isso, porque às vezes o pessoal ainda fica naquela questão, cara, eu vou ter que gastar e coisa e tal. Me fala um pouquinho sobre isso, o que você enxerga do mercado quando a gente se fala de eficiência energética. Sim. A demanda dos parques industriais ela aumentou muito nos últimos anos. Então, você pega desde a época da Revolução Industrial, os parques industriais mudaram muito. A demanda aumentou muito. Então, o número de pessoas aumentou muito. Então, dentro da indústria, você pega indústrias aí dos anos 90, os anos 80, que seja, mudou muito o parque industrial. A questão de eficiência energética dentro desses parques. Assim, foram aumentando as máquinas, foram aumentando as capacidades de produção dentro dessas indústrias. E será que essa indústria realmente acompanhou o cenário quando a gente fala de eficiência energética? Muitas delas não. Então, hoje tem muito espaço para melhoria e implementação de tecnologias voltadas para a eficiência energética. Mas quais? A própria troca de motores elétricos das décadas 90, 80, 70 até em indústrias para motores mais eficientes. A utilização de inversores de frequência em alguns processos onde você tem a possibilidade de variação de velocidade. A gente sabe que isso é um fator significativo na redução de energia. A própria implantação de placas fotovoltaicas para geração de energia dentro dessas indústrias. Então, assim, o mercado brasileiro, com relação às indústrias, tem muito espaço para essa migração de matriz energética, eu diria. Então, desde lá dos motores até a própria variação de velocidade nos componentes ali dentro da indústria. Então, acho que... Pô, bacana. Eu vejo bastante isso. Vamos lá. O que acontece, né? Tem muito, como você falou, né? A questão da eficiência dos motores. Né? Tem cara rodando aí com motor com eficiência 80%, por exemplo. Então, se o cara faz um levantamento ali e ganha 10, 15% da eficiência do motor,
é um impacto significativo. Sim. Né? Multiplica isso por 10, 15 motores dentro Exatamente. Em um ano, o que o cara não consegue economizar. Então, assim, você sabe qual que é a média do payback referente a isso? na troca de motores, você fala? Assim, tem um número para isso, mais Na ou verdade, menos? assim, o que quer dizer eficiência do motor? É basicamente a potência que ele consome pela potência que ele entrega. Uhum. Então, É o que não virou calor ali. exatamente. O que não foi, o que não teve perdas dentro ali Sim. da máquina motor, isso aí quer Que dizer eficiência. basicamente por exemplo, os materiais ali são mais eficientes, né? Tem uma melhor condutividade, provavelmente, transmite melhor essa relação. Sim. E se perde menos energia ali na transformar elétrica em mecânica. Exatamente. Assim, hoje, eu vou comentar, obviamente, sobre a WEG de novo. Eles têm um setor dentro da WEG trabalhando exclusivamente para eficiência energética. Inclusive, tem softwares de cálculos de payback, justamente o que você perguntou, sobre os processos e o quanto isso levaria para o cliente cobrir um investimento ali, que é o payback, no caso. Legal. Né? Então, assim, a gente pode falar em payback basicamente em 3 pilares aí, eu diria. Fora ponto, que é o consumo de energia no estado mais alto de cobrança de tributos, que eu diria. Sim, Então, sim. a gente chama de peak shaving, né? Que é o pico, né? de consumo de energia. Que é o momento que a energia está sendo vendida mais cara. Exatamente. Né? E assim, muitas vezes a pessoa não. É legal você falar isso, porque muitas vezes não entra nessa relação. Sim. O cara só calcula o valor ali, pá, mas ele não sabe que muitas vezes tem oscilação do valor da energia. Exatamente. Quando a gente fala nessa questão de peak shaving, por exemplo, é um pouco mais simples de entender o payback, porque assim, é o que você está pagando e o quanto você vai gastar de investimento, uma relação disso. Então, eu gasto de hora ponta R$40 mil, eu vou gastar no meu sistema 80, em 2 meses eu paguei meu investimento. Sim. Então, basicamente, a conta é mais fácil. Uhum. Mas quando você fala num outro pilar, que é o pilar de processo parado, é um pouco mais difícil de explicar isso para o cliente. Quando o cliente vai entender isso? Imagina um cliente, por exemplo, que tem a matéria-prima que não pode ficar parada ali meia hora. E você tem queda de energia por 4, 5 horas. O quanto isso representa de perda para o cliente? Então é difícil a gente falar em payback para um cliente nesse sentido. Mas o cara que entende isso, ele acaba investindo na questão de eficiência energética. E aí até um gancho depois para o próximo assunto aí para a gente comentar sobre isso também. Mas o payback vai mais nessa linha. Assim. Sim. Apesar de a gente ter softwares de cálculos para payback, basicamente ali para troca de motores, de soft starters ali, ou inversores de frequência que seja, eu acho que vai nessa linha aí do payback, desses pilares aí, para a gente levar em consideração. Pô, legal. Eu sempre comento com o pessoal, claro, a gente fala com vários níveis de maturidade de indústria, desde o cara que tem uma indústria um pouco menor até, né, o cara que trabalha lá numa grande indústria. Essas grandes indústrias, é claro, são mais maduras, mas eu vejo, agora mudou um pouco, mas com essa nova normativa do Mercado Livre, tinha muito cara que não se enquadrava no Mercado Livre, por exemplo. Sim. Né? Então, assim, ó, eu sempre comento, talvez das 3 principais pontos ali que o cara tem que olhar para uma economia de energia ou uma eficiência energética, né, falando desse jeito. Primeira coisa é migrar para o Mercado Livre. Sim. Né? Então o cara já tem 25% muitas vezes de valor ali, de conta que ele vai derrubar. Uhum. Né? A segunda, talvez, é uma energia solar para o prédio administrativo. Talvez isso não vai conseguir tocar a produção dele, claro. Sim. Mas prédio administrativo, ar-condicionado, parte administrativa tem a questão de consumir ar-condicionado e coisa e tal. E a terceira é equipamentos eficientes, né? Desde motores na fábrica, como ar-condicionados, ali, inverter e coisa e tal, na parte administrativa. Como um todo, equipamentos mais eficientes. Mas, como eu sempre falo, quando você está na indústria, os números são expressivos, né? Sim. Tem motores... Tudo é em grande escala. Tudo em né? grande escala. Então, muitas vezes, se você fizer um estudo ali de troca de motores, com certeza vai ser um impacto. E a questão também do inversor de frequência. Sim. O inversor de frequência é um grande aliado ali para a eficiência energética. Sim, com certeza. A variação de velocidade. Exatamente. Então, assim, a gente sempre comenta isso da lei do cubo, né? Então, por exemplo, se você reduz 20% da velocidade do motor com o inversor de frequência, você tem 50% de economia. Então, você está pagando a metade. Sim. Só que isso também é uma faca de 2 gumes, porque muitas vezes o cara coloca inversor de frequência porque ele não quer mexer numa redutora.
Ele não quer trabalhar uma redução. Não, Parte não. mecânica, né? Parte mecânica. Não, vamos colocar inversor de frequência que se precisar a gente aumenta um pouco a velocidade. O que vai acontecer? Se ele aumentar 20% da velocidade, ele vai consumir o dobro. Exato. Fora as perdas mecânicas no redutor. Exatamente. Então, assim, o pessoal tem muito essa ideia de vamos colocar um inversor de frequência para a gente modular a velocidade dele. É uma solução? É uma solução, mas tem que tomar cuidado. Se você aumentar a velocidade 20%, você vai consumir o dobro de energia que aquele motor. Então, muitas vezes é mais barato mudar a parte mecânica. Sim. Se você baixar muito a velocidade, você vai ter uma economia, mas até um certo ponto, que você vai comprometer muitas vezes a refrigeração do motor. Sim. Né? Você concorda comigo? Torque vai caindo, conforme você vai baixando, você vai perdendo torque. Exatamente. A gente entra na zona de enfraquecimento de campo. Exatamente. Então, assim, é legal olhar para isso entendendo a aplicação, entendendo, né, o processo. Isso é muito comum, a gente usar inversor de frequência para economia de energia. A gente até estava conversando antes sobre isso, em carga centrífuga. Sim. Né? Até você falou, né, que é sistema quadrático, né? Torque quadrático, Torque né? quadrático. Exatamente, porque ele vai ganhar uma velocidade, ele vai sair da inércia, vai ganhar uma velocidade. Com automação, conhecendo o processo, a gente pode colocar, por exemplo, um sensor lá que vai medir a eficiência, né? Vai medir pressão, umidade, que aí a gente vai conseguir controlar. Por exemplo, até isso num secador de grãos. Você concorda comigo? Concordo. Eu posso, por exemplo, colocar ali, controlar a umidade do secador, umidade do grão, né? Ver os dados de umidade e temperatura do grão e a partir disso modular a velocidade. Com certeza o cara vai ter um ganho absurdo de energia. Exatamente. Você pega alguns processos, por exemplo, com tipos de carga, né? Então, tem processos industriais que têm tipos de carga do torque constante, ou seja, ele demanda o torque desde o início zero ali da partida, né? Desde do momento de inércia ali até a velocidade nominal, ele tem que ter torque constante. Sim, ele tem que estar trabalhando, tendo força ali para puxar. Uma esteira, talvez, com carga. Esteira, um moinho de bolas, Sim. por exemplo, qualquer tipo de elevadores, qualquer tipo de carga que tem essa característica de torque constante. Mas nas cargas quadráticas, você tem realmente essa possibilidade de variação de velocidade. Então, o que seriam as cargas quadráticas? Onde você parte com a carga e a incidência de torque ela vem aumentando com o quadrado da velocidade. Ou seja, a velocidade vai aumentando, o torque vai aumentando naquela carga. Então, você não precisa partir o motor na nominal dele logo na partida. Então, você sabe que o motor elétrico aí, conceitualmente, a corrente de partida dele em via de regra aí, de 7 a 9 vezes a corrente nominal. E isso aumenta o consumo. Uhum. Dentro dos secadores, a gente até estava comentando, isso é feito, assim, pode até gerar polêmica, eu vou falar, mas é feito de forma meio empírica, sabe? Isso vem do produtor rural, então qualquer tipo de grão que vem ali, milho, soja, amendoim, ele vem do produtor rural e ele tem uma certa umidade para ser trabalhada dentro dos secadores, seja ele silo, carreta, enfim, aonde quer que ele vá sofrer esse processo de secagem. Então, como são feitas essas medições de secagem? Será que elas são efetivas? Será que dentro desses sistemas existe uma medição efetiva de umidade desses grãos? Ou isso é feito de forma empírica? Hoje, com base em estudos até particulares assim que eu acabei fazendo nesse segmento, é muito difícil você mensurar a umidade desse grão. E isso pode ser corrigido sim com automação e variação de velocidade dentro dos secadores. Então, medições de umidade, medição de pressão, ou até mesmo a distribuição de calor por esses secadores, a gente consegue otimizar trazendo uma eficiência no processo e também uma qualidade maior no grão para ocasionar aí em valores mais agregados numa venda, por exemplo, desse tipo de produto. Sim, até porque isso implica na durabilidade do grão. Sim. Né? E, pô, legal. E eu vejo que o pessoal, né, não leva isso muito a sério. Não. É empírico, como eu falei. Não leva a sério. Geralmente as aplicações que eu vejo, o cara coloca no máximo uma soft start ali, toca no máximo da velocidade, então ele tá jogando dinheiro fora. Sim, ele tá, além do motor tá rodando ali numa velocidade que não precisaria estar rodando, ele tá deixando o grão numa umidade que não é adequada. Porque assim, até entrando nesse assunto, quando você fala de umidade de grão, por exemplo, ele é medido dessa forma
para que ele seja vendido para determinados mercados. Então, você pega um grão, por exemplo, com umidade de 14%, por exemplo, que é quando ele chega no silo, mais ou menos, ele é um grão para mercados mais, que a gente chama de M3, um mercado mais de preço. Tal. Agora, quando você tem grãos com umidades mais adequadas, abaixo de 14%, você já consegue um grão tipo exportação, tipo A, por exemplo, e valores agregados maiores. Então, é muito importante a gente trabalhar nesse nosso mercado, né? Que é o agronegócio. Claro. Eu vejo alguns lugares que tem ali a termometria dentro do silo, tem uma estação de meteorológica na parte externa, até para saber quando o motor liga e quando o motor desliga, mas eu vejo a pouca usabilidade de um motor de alta eficiência e do inversor de frequência. E a gente sabe que é um motor de carga quadrada, de torque quadrático. Sim. Né? Então, assim, vai ter ganho ali, um inversor de frequência. Com certeza. E os próprios feedbacks, né, dos sensores dentro desses silos aí, variando a velocidade do motor, é uma forma da gente aumentar a eficiência do sistema. Claro. Né? Então, assim, o cara tá jogando dinheiro fora. Sim. E, assim, não é tão difícil de mostrar isso pro produtor, pro proprietário, por exemplo, do beneficiamento de grãos, basicamente. Não é muito difícil de mostrar isso. E não tem... Eu vejo assim que não tem muita gente trabalhando nisso. Roda. Então, já está conceituado dessa forma, então acaba indo. Mas existe campo para trabalho nesse segmento aí. Não, e isso tem a ver com a eficiência energética. Sim, eu vejo muito isso. Então, é aquela questão, né? Muitas vezes o preço você paga um pouco mais caro. Então você vai... mas o inversor de frequência, ele é mais caro que uma software? Ele é mais caro que uma software, né? Ele vai dissipar mais calor, concorda comigo? Ele vai aumentar a relação harmônica na rede. Então tem esse ponto. Então ele tem que ter um cuidado de instalação. Sim. Que é outra coisa que eu vejo que muitas vezes o pessoal não tem esse cuidado na instalação do inversor de frequência. Por exemplo, o cara muitas vezes não se preocupa, dependendo da aplicação, colocar um cabo blindado. Sim. Né? O cara não coloca um reator de saída, nem um relator de entrada. Então, assim, talvez que falta um pouco de conhecimento. Pode ser, né? No instalador, alguma coisa. Mas tem bastante ganho. Tem que ter o cuidado, mas tem muito ganho você colocar um inversor de frequência. Sim, sim. Hoje, assim... boa parte dos processos industriais mais modernos, eles já têm esse conceito mais aberto. Mas você pega, por exemplo, aqui, assim, particularmente falando do nosso lado aqui do estado, né, do agronegócio, o pessoal ainda tem uma dificuldade com esse tipo de tecnologia. Que aparentemente para eles pode parecer nova, mas isso já existe há muito tempo. Tem bastante tempo, verdade. Então... Eu já escutei, por exemplo, alguém falar não coloca inversor de frequência, porque o pessoal que dá manutenção não consegue trabalhar com isso. Sim. Se der problema, não vai saber. E aí tem outro ponto também, né? Exige, por exemplo, um cuidado mais do quadro, do painel. Sim. Refrigeração, limpeza, né? Diferente de uma contatora que pode trabalhar ali talvez com uma carga de pó dentro, o inversor ele não vai ter essa mesma resistência. Então tem esse cuidado que tem que ter. Mas eu acho que se a pessoa for um pouco madura para absorver essa tecnologia, tem bastante ganho. Sim, com certeza, com certeza. A nossa missão é essa, né, Alexandre? Eu acho que é difundir isso no mercado que ainda não utiliza esse tipo de tecnologia. E a gente tem esse dever, vamos dizer assim, de jogar e semear isso Claro. Literalmente. E assim, falando de agronegócio, a gente falou bastante dessa questão dos secadores, que é até áreas que eu nem atuo muito, né? Eu sou mais voltado para a indústria alimentícia. Mas eu vejo isso. Outro ponto, pivô de irrigação. Com certeza. Pivô de irrigação, cara, é o outro ponto ali que é um lugar que pode dar muita eficiência energética. Com certeza. É um exemplo muito bom. Mas você sabe por que eles não levam tanto em consideração a questão do consumo nos pivôs? Porque eles pagam muito barato no preço da água. Então, para eles, os pivôs de irrigação hoje mais modernos, eles até vêm com sensores de feedback para dizer inclinação do pivô, se ele precisa demandar mais água da bomba de recalque, por exemplo, ou não. Mas eles acabam não utilizando esse sensor e nem o inversor de frequência, porque o custo de água para ele, o custo hídrico para eles é muito baixo. Entendi. Então, para eles não levam em consideração. Mas com relação à eficiência energética, isso faz total sentido. Porque você imagina a quantidade de água que você
pode economizar fazendo algum tipo de controle ali simples, ali, um PID simples no pivô para consumo de água. Então, Claro, é basicamente pressão. sim. Você vai controlar a pressão. Eu acho que até isso pode até beneficiar os bicos dele, porque se ele tá muito a pressão muito Sim. alta, lá na frente essa pressão... Esses caras têm muita manutenção em pivô de irrigação. É muito difícil colocar isso na cabeça deles assim, mas, como eu comentei, é uma missão que a gente tem também, de mostrar isso para eles. Mas às vezes fica nessa questão de, pelo preço que eles pagam do consumo de água, não é viável, por exemplo, colocar um inversor de frequência. Aí você vai ter que ter um cara só para mexer, por exemplo, no sistema. Mas, com relação à eficiência energética, faz total sentido. Pô, bacana. Então a gente falou um pouco do inversor de frequência, que é um aliado à eficiência energética. Me fala um pouquinho da atuação da WEG na energia solar. Sim. Que é bem grande. Muito grande. Você sabe que esse segmento de solar, eu não tinha muito contato com ele até vir para a WEG, porque na empresa que eu trabalhava, eles não atuavam no setor solar aqui no Brasil. E o segmento de solar, ele teve um boom nos últimos 2, 3 anos atrás. Mediante a quê? Ao custo do material que veio ou aquela questão Porque eu acho que teve um boom grande, que eu me recordo, quando o pessoal começou a taxar a transmissão, parece, Sim. né? Que aí até um certo período você não entraria no grupo eu entendo pouco, perdoe se eu estiver errado, né? O pessoal de solar, mas eu acho que foi um pouco isso, né? Me corrija se eu estiver errado. A solar ela sofre muita volatilidade com... Como é que eu posso falar isso sem causar uma polêmica Causa polêmica. no segmento? Polêmica é bom, polêmica dá engajamento. Mas ela tá muito ligada com os setores legislativos do país. Então, entra governo, sai governo, mudam regulamentações, entram regulamentações e o segmento acaba sofrendo essas volatilidades aí. Então, de 2, 3 anos atrás, 4 ou 5 anos atrás, vamos dizer assim, 5 anos atrás, quando a tecnologia solar começou mesmo a ter esse boom, as legislações que diziam respeito a isso, elas eram mais... Como é que eu posso dizer? Elas incentivavam mais a utilização desse tipo de sistema. Sim. De uns tempos para cá, tanto com a questão de aumento de impostos sobre importação de placa, até mesmo com a questão de inversão de fluxo, que é um conceito que as concessionárias alegam muito que está acontecendo. Ou seja, você está produzindo muita energia, mas seu sistema não está consumindo essa energia. Então, o que está acontecendo com essa energia excedente? Ela volta para a rede. E isso acaba prejudicando o sistema energético total. Queda de energia, subtensão, enfim. Então, hoje, o solar sofre com isso. E isso está previsto em lei. Então, como eu comentei, há alguns anos atrás, isso não era tão visto assim pelo Poder Legislativo. E hoje já é mais visto. Então... Você vê que o solar ele entrou num platô hoje, né? Quem trabalha na área pode confirmar o que eu estou falando. A gente teve esse boom, até por questão dos preços. Então, o solar lá atrás, quando teve o início da tecnologia, assim como toda tecnologia que entra, os preços tendem a ser mais altos mesmo e depois ele vai estabilizando. Não foi diferente com o solar. Então, hoje a gente está nesse platô com relação a isso. E o profissional que trabalha nesse setor, ele tem que buscar alternativas. Porque, imagina, você vive de instalação de energia solar. Então, hoje você passa um projeto numa concessionária de microgeração, que a gente fala, usina até 75 kW, você basicamente não tem a aprovação das concessionárias por justificativa dessa inversão de fluxo. Mas assim, ó, só para mim entender melhor a inversão de fluxo, você está injetando... É como se eu injetasse... e não tem ninguém consumindo. Exatamente. Você devolve essa energia para a rede e ela não tem onde consumir. Então, o certo seria, então, né? Vou falar uma coisa bem, talvez eu teria que já estar vendido para construir. Exatamente. Seria o ideal, vamos dizer assim. Por exemplo, eu já negociei, você é dono de uma pequena indústria e vai conseguir consumir a minha energia no Mercado Livre, por exemplo. Sim. Então eu já construo a usina e entrego para ti essa energia. Seria o ideal. O ideal seria esse. E isso era o que todos estavam fazendo. Até o termo usina de investimento ficou muito em alta, né? Então, eu vou construir uma usina de investimento para que gere energia e eu consiga vender isso no mercado mais barato, mais acessível, para o usuário não ter que consumir da concessionária, por exemplo. Certo. E
como teve esse boom de usinas de investimento, essa energia acaba não sendo consumida em sua forma total. Então essa energia volta para a rede e não tem o que você fazer. Ela gera distorções, né? E aí, e a concessionária paga dessa energia mesmo não utilizada? Como é que é isso? Não entendi. Porque assim, você injetou energia na rede, Sim. certo? Você está ganhando por isso. Sim, você vende essa energia, né? Você vende essa energia para a concessionária. Sim. E aí a concessionária, mesmo não utilizando essa energia, tem que te pagar. Na verdade, você vende para o usuário que quer comprar, né? Entendi. Então a concessionária ficava meio... Então dá para você entender também um ponto, né? Sim. Então, Até porque assim, o que é a concessionária? E é engraçado que esses dias eu conversando com o pessoal, eu acho que eles entendi que nem todo mundo sabe disso. Mas a concessionária, ela compra energia para revender. Sim. Então ela tem todo esse trabalho de transmissão, ela tem todo esse trabalho da manutenção da transmissão. Sim. Então ela cria essa estrutura toda, beleza, ótimo. Mas ela compra energia, sim, né? E revende essa energia. E ganha o spread disso, exatamente, dilui toda a operação. Então... tem esse ponto mesmo, né? Não faz sentido você construir uma usina e injetar se ninguém vai consumir. Exatamente. Esse é o principal ponto, assim, da alegação da energia solar. Como que é o nome da inversão de fluxo. Inversão de fluxo. Que resumindo, cara, você não tem para quem vender, não tem sentido eu colocar aqui. Exatamente. Né? Fica na rede. Fica na rede. Então, assim, dependendo da região, assim, em resumindo, dependendo da região, eu não consigo não consigo mais construir uma usina. Exatamente. Porque não tem com quem consumir essa energia. É o caso do estado aqui do Mato Grosso do Sul. O estado aqui é totalmente potencial para esse tipo de energia. Grande em território e incidência de sol muito alta. Então é um estado propenso para esse tipo de energia, mas que teve esse boom de usinas de investimento e, consequentemente, essas inversões de fluxo. Então a ANEEL até soltou um mapa de localidades onde a inversão de fluxo ela está muito alta e não é possível mais a aprovação de usinas de investimento. Então é por isso que entrou num platô a energia solar. Entendi. Mas assim, isso é um outro ponto também, porque deveria ter um potencial para abrir novos negócios, não? Sim. E até interessante, e essa é uma das mensagens centrais aqui do podcast que eu queria deixar, é que assim, o mercado ele se ajusta. Então, se a gente não está conseguindo trabalhar nessa frente, a gente tem que achar algumas alternativas para trabalhar em outras frentes. Esse tipo de sistema que eu comentei com você, da energia solar, é um sistema que a gente chama de on-grid. Ou seja, você está pegando energia, produzindo e consumindo. E o que você não consumiu, ela volta para a rede. Mas existe um sistema que chama off-grid, onde você tem baterias. Então, você gera a energia e essa energia ela fica armazenada em baterias. E aí você não devolve isso para a rede. Você armazena a sua energia e utiliza em determinados momentos que você acha mais interessante. Inclusive o horário de ponta. Horário de ponta. Porque uma coisa que eu sempre fico refletindo, né? Pô, beleza, a gente gera energia ali, solar, ótimo, beleza. Mas no horário de ponta ainda é horário de ponta. Porque o sol já era, né? E aí continua tendo horário de ponta. Sim. E assim, o casamento fica perfeito, né? Você vende para um cliente que tem a demanda de consumo fora ponta, ele consome muita energia em horário de demandas maiores. E você tem o sistema de baterias para que ele possa utilizar as baterias nesse horário fora ponta. Então, assim, é um casamento perfeito. Então, essa é a maior tendência atual no segmento de energia, no que diz respeito à energia solar. E o que é essa tecnologia? É no break? Não é no break. Apesar da VEG também ter no portfólio no break, até não comentei no começo, assim, puxando um pouco pro lado da VEG ali, mas assim, por questões de conhecimento mesmo, a VEG tem hoje desde interruptores de tomadas até aerogeradores, como eu comentei, no portfólio como um todo, assim. E os no-breaks a gente também tem no portfólrio. O no-break basicamente seria um no-break, como o próprio nome fala, né? Então, picos de energia, subtensões, ele vai suprir aquela demanda ali. Por um pouco período, um curto período. Só falando um pouquinho das outras unidades de negócio da VEG, inclusive tintas, né? Tintas também. Que é uma coisa que já fica meio, né? Até meio... Foge um pouco da nossa área, né? É uma área mais química, sim. né? Mas tem, e assim, ela é uma das líderes de mercado no segmento de tintas também. Legal. Então,
É interessante comentar, né? Às vezes o pessoal imagina a WEG como fabricante de motores, né? Mas não tem noção de que a empresa seja tão grande. Até um fato legal é que esse dado é interessante até, eu não sabia também. 60% do faturamento da empresa vem de produtos lançados nos últimos 5 anos. Caramba. Olha só. Então, isso demonstra inovação. Inovação. Uma empresa que está comprometida com inovação, consequentemente com a eficiência energética no lançamento desses produtos novos. Então, é legal a gente falar isso. Acho interessante esse dado, esse número, né? Mas a pergunta que você tinha feito era com relação a... Era qual que é essa tecnologia que você disse que a gente consegue armazenar. Sim. Eu até comentei que poderia ser no break, mas a gente falou... E aí você já acaba respondendo a minha outra pergunta, que aí eu ia falar... o que difere essa tecnologia do no break? Legal. Né? Então, você já respondeu ela antes de eu perguntar, que seria o no break é destinado para... Curtos períodos de tempo, vamos dizer assim. Sim. E a armazenagem de bateria. A gente tem a armazenagem de bateria nos sistemas solares fotovoltaicos, para sistemas solares, que existem as baterias, mas a gente também tem um sistema que se chama BESS. É um sistema que está muito em alta agora no nosso setor, no nosso segmento, justamente porque ele vem para acabar com esse fator de inversão de fluxo. Olha aí. Basicamente, né? Sim. O que consiste, né, o BESS? É o Battery Energy Storage System. Armazenamento de baterias num banco de baterias. Basicamente é isso. A grosso modo, assim, falando, né? Óbvio que, por ser uma solução engenheirada, ele tem diversos componentes dentro do BESS. Mas, assim, para o pessoal entender, é basicamente um sistema de baterias onde você consegue customizar ele para a sua demanda e a sua autonomia de bateria que você precisa. Basicamente, o BESS é isso. Quem que seria cliente potencial do BESS? Interessantíssima pergunta. Você sabe que o governo brasileiro assumiu um compromisso nas conferências aí, né, de clima e de mudanças climáticas, assim, que eles chamam de COP, né? COP 25, COP 30. E esse ano vai ter a COP 30 no Brasil, inclusive. Eles assumiram o compromisso de reduzir emissões de carbono até 2030 em 48% e até 2050 esses outros 50% que faltaram. De que forma? Estava previsto pro final desse ano, mas acabou mudando por algumas questões burocráticas, o leilão de energias no país. Então, assim, hoje a matriz energética do Brasil, como eu comentei, ela é em sua grande maioria vinda de hidrelétricas, mas a gente tem também em alguns momentos, até quando entra no conceito de horário de verão e tudo mais, não existe mais, mas vinha, o pessoal usava muito usina termoelétrica, né? Por causa da demanda. E é aquela questão, vamos ter que ligar a termoelétrica, a energia vai ficar mais cara. Fica mais cara. Né? Eu acho que o pessoal lembra muito disso, né? Sim. Tarifa vermelha, exatamente. tudo isso. Então, assim, o BESS vem para suprir essa demanda. Então, os leilões de concessão de energia, o BESS, ele se encaixa perfeitamente nisso. Porque, assim, você vai ter uma geração de energia, ele precisa ser alimentado de alguma forma, são baterias, né? Então, o conceito de bateria, ele é igual, seja para o seu celular, para o seu carro, assim, bateria. Sim. Então, você supre ele com fontes de energia, seja ela na rede ou solar, por exemplo, carrega esse sistema e você usa essa energia em momentos de pico, por exemplo, que é o leilão de concessão, basicamente é isso. Pô, bacana. Então, ao invés de você usar, por exemplo, uma termoelétrica que tem energia muito cara, você usa banco de baterias para suprir essa demanda. Então, você imagina quantos megas de energia os bancos de bateria podem armazenar. Claro. Então, assim, tem uma tendência muito bacana pro futuro o BESS, então. Sim. O BESS é uma coisa que provavelmente a WEG enxerga como, né? Um produto promissor. Bacana. É a bola da vez o BESS, eu diria assim, para o nosso segmento. Legal. A gente falou muito de indústria 4.0 há alguns anos atrás. Assim, até comenta hoje, né, em processos de manufatura, basicamente, sim. Até coletar dados, ficar mais eficiente na tomada de decisão. Sim, né? Isso tudo faz sentido. Mas a gente tem que levar em consideração também o aumento de consumo disso, né? Claro que a gente comentou. Inteligência artificial, criptomoedas, data center, expansão industrial. Sim. E o BESS vem para suprir isso. Então, assim, a WEG é pioneira aqui no Brasil quando se diz respeito à armazenagem em baterias. Apesar desse conceito ser lá da década nos anos 90, o pessoal já utilizava esse tipo de sistema de baterias. Com uma certa diferença. As baterias antigamente eram baterias de chumbo, hoje a gente nem pode usar mais.
Hoje as baterias são de íon de lítio, então as baterias têm uma vida útil, o ciclo de vida delas é muito maior, sem falar da questão ambiental. Então a WEG é pioneira nisso, na questão do BESS. Em 2011, ela comprou uma empresa relacionada a essa área de baterias, e aí no decorrer dos anos, ela foi aumentando o know-how nesse segmento de baterias até ser consolidada hoje no mercado de baterias. Então hoje a gente tem diversos cases já aí espalhados para diversas utilizações. Que bacana. Cara, o BESS é uma coisa legal, mas assim, basicamente ele tem uma automação ali para entender como é que é a tecnologia. Pô, tem a bateria de lítio, tudo. Como é que é? Eu conecto isso direto na rede? Me fala um pouquinho, que eu quero instalar um BESS lá na minha indústria. Legal. O que eu olharia, qual que seria o passo a passo para mim já te falar se cabe aplicação ou não e o que eu teria de me preparar, por exemplo. Legal. Então, como eu comentei, o conceito do BESS é esse, armazenagem em baterias. Certo. Onde a gente utilizaria o BESS? Então, basicamente, hoje a gente tem dois tipos de BESS, sistemas BESS. O sistema que a gente chama de dupla conversão e sistemas convencionais. Sistemas convencionais, onde você tem essa demanda de bateria armazenada e você disponibiliza para a rede em algum momento que você ache mais interessante, vamos dizer assim. Sim. E o sistema de dupla conversão, onde você tem quedas de energia ou surtos de tensões ali, subtensões, que param um processo muito crítico. Então você tem que entrar a bateria instantaneamente, não pode ter milissegundos de atraso. Eu, por exemplo, poderia substituir o meu gerador, talvez. Com certeza. Dependendo da aplicação, talvez seria mais veloz, né? E não teria um impacto, talvez, na minha produção. Sim, hoje a gente tem bem difundido aqui no Brasil ou em outros locais também os geradores a diesel, né? Então, são combustíveis fósseis, obviamente, então entra na questão também da emissão de gases carbono, de efeito carbono. E também com relação ao tempo de atuação no gerador a diesel, né? Então, o gerador a diesel, assim, por mais que tenha gerador a diesel eficientes, você tem o tempo de atuação dele na entrada da rede. Até para entrar, sincronizar, Sim. fazer a transferência. O BESS talvez teria uma velocidade... não tenho dúvida que teria uma velocidade muito maior. Sim. Tanto no sistema convencional quanto no sistema dupla conversão, o tempo de chaveamento da rede para o sistema de baterias são em milissegundos. Sim. Mas o sistema de dupla conversão é instantâneo. Caiu a rede ou teve pico de energia, o BESS atua. Provavelmente o cara nem sente. Não sente. É instantâneo. Então, tem cases até aqui na região de estudos que o pessoal fez aí nas indústrias para a utilização do BESS. Um exemplo de aplicação, por exemplo, eu posso colocar numa extrusora. Exatamente, extrusora. Né? Uma extrusora, por exemplo, a extrusora, independente do que ela está extrusando, né? Se tem uma queda de energia, o produto vai empedrar lá dentro. Você imagina, por exemplo, uma indústria de plástico. Então, você coloca ali a matéria-prima, ou sei lá, um polipropileno passando na extrusora e teve um pico de energia ali de, sei lá, vamos colocar milissegundos, sei lá, 200 milissegundos. 200 milissegundos são suficientes para inversores de frequência entenderem que teve um pico de energia e interrompeu o processo. Aí você tem rompimento de fio, perda de matéria-prima, isso é muito crítico para o processo. Sim. Até alimentícia, por exemplo, que extrusa macarrão ou extrusa algum tipo de produto, muitas vezes a matéria-prima queima dentro da extrusora, trava, muitas vezes o cara tem que abrir a extrusora. E só quem já desempenou uma extrusora sabe quanto trabalho dá isso aí. Exatamente. Então, legal. Eu lembro que o pessoal do frigorífico de frango mesmo usa muito gerador para... Os frangos ficam dentro do tanque de escaldagem, né? Porque pelo menos você tirar o frango, deu uma queda de energia. Então você liga por um tempo, pelo menos, para tirar aquele frango dentro do escaldagem, senão... Sim. Você perde todos os frangos ali. Exatamente. E além do frango, você vai descartar, ficou dejeto lá, então tem N situações. Então, a aplicabilidade... Sim, inúmeras aplicabilidades. Tanto para a indústria ali, para mim substituir um gerador, talvez. Sim. Porque assim, eu posso ter a seguinte configuração. Eu posso ter uma usina solar na minha indústria, alimentando o meu BESS. Pode ter. Né, que se tiver uma queda de energia, o BESS supre. O BESS supre. Ou eu posso até, em momentos, consumir aquela energia numa ponta, talvez fique mais barata. Sim. Né? Então, assim, é uma gama. Eu posso trabalhar com a energia da forma que eu quiser. Você pode ter o gerador gerando energia para o BESS também, é uma utilização, como uma forma de backup, dá para ter. Basicamente o BESS,
São baterias dentro, Sim. mas você também tem a possibilidade de transformadores dentro do BESS, na saída e na entrada, como sistema de dupla conversão. E você tem o que faz a gestão dessa bateria lá dentro, né? Sim. Então, que hora ele tem que entrar, que hora está consumindo mais, a própria vida útil das baterias, o monitoramento ali. Então, você tem esse controle dentro do BESS também. Então, o BESS, na verdade, não são só baterias, é uma solução. Sim. É um produto engenheirado que você vende para o cliente num bloco. É isso. Você chega, instala e pronto. Que bacana. É basicamente isso. Bacana. Que legal. E, assim, uma coisa que eu nunca vi, né? Mas, assim, vi ao vivo, que é os geradores eólicos, né? A WEG tem essa tecnologia e aplica aqui no Brasil, em algumas regiões. Sim. Você sabe que também é uma curiosidade essa. Eu também nunca tinha visto de perto um gerador eólico. E quando eu fui entrar na WEG, né? Faz pouco tempo que eu tô na WEG. Quando eu fui entrar, fazer a série de treinamentos lá, tinham alguns geradores eólicos no Parque Fabril. Cara, eu fiquei assim, extremamente assustado com o tamanho do gerador eólico. Quando eu estava em outra empresa, acho que o maior projeto nosso de uns 2 ou 3 anos lá foi o fornecimento de servomotores para gerador eólico. Eu falei, cara... e por quê? E teria que ser servomotor? Então, aí eu falei, não faz sentido, porque o servomotor vai girar a hélice e tal. Eu ia perguntar exatamente para você. Não tem nada a ver, cara. Dentro da cabine do gerador eólico, você tem portas que tem que abrir com o servomotor. Então, assim, não tem nada a ver com o processo. Sim. Pra você ter uma ideia da dimensão do tamanho. Então, sei lá, essa sala aqui não dá pra gente ter noção do tamanho, né? O pessoal que tá em casa não tem noção do tamanho, mas a cabine de um gerador eólico seria mais ou menos nessa proporção aqui. É muito grande. E lá dentro tem diversas funções que o sistema desempenha, né? Entendi. E aí os servomotores eram aplicados dentro da cabine para abrir uma porta lá. Falei, cara, que interessante. É muito grande. E a hélice gigantesca. Gigantesca. E tudo é produzido aqui em Jaraguá do Sul. Que legal, sim, cara. Quais você consegue lembrar quais os produtos? Eu sei que motor, né? Eu tenho certeza que motor já visitei, né, a fábrica de motores da WEG. Mas o que mais fabrica aqui no Brasil? A WEG hoje tem 66 parques fabris no mundo. Caracas. São 40 mil funcionários na média e produtos dos mais variados produtos. Então, só ali em Jaraguá do Sul, você tem 23 mil funcionários. Até uma curiosidade o maior refeitório industrial fica ali em Jaraguá do Sul. Faz mais de 15 mil refeições por dia ali. Caracas. Então, só ali em Jaraguá do Sul, se eu não me engano, são 40 ou 50 parques fabris ali. Então, ela é muito conhecida pela parte de motores, né? Sejam eles desde motores de máquina de lavar, motores de piscina, até motores industriais, aí, motores de média tensão. E assim, é engraçado, porque assim, o quanto do mercado de motores ela domina? Porque, cara, olha, se não for 90%, aqui no Brasil, pelo menos, eles falam nisso, eles falam nesse número de market share, de 80% a 90% aqui no mercado nacional. Ela é bem difundida. Caramba, porque assim, é impressionante. É muito difícil ir numa indústria e não ter motor velho. Sim. É muito difícil. Sim, hoje ela detém, eu diria que de 80% a 90% do share de motores aqui no Brasil é da WEG. Tem outros concorrentes aí, obviamente, mas, cara, no território nacional ela é disparada. E como eu comentei, ela vem crescendo em outras tecnologias também. Ela é muito conhecida pela parte de motores, mas também tem todas as tecnologias complementares. Seja elas automação, parte de baterias, energias renováveis, eólica, solar, a parte de construção civil, predial, câmeras. Então são portfólios novos que ela tem entrado. E tem se dado bem, assim. É bacana. Eu visitei o stand da Fispal, o stand da WEG na Fispal, e vi algumas unidades de negócio que eu não conhecia. Por exemplo, ela está atuando nessa parte de gravação, ela tem umas máquinas de gravação a laser, né? Tem essa parte de câmera, ela está evoluindo uma coisa de inteligência artificial ali para você classificar material, umas coisas pré-prontas, né? Sim. Então já com uma tecnologia embarcada que você consegue fazer uma automação ali para classificação. Então são câmeras inteligentes. Vi bastante coisa ali, né? E a questão de software, a questão de energia. Sim, ela acabou adquirindo muitas empresas de software aí nesses últimos anos também. Boa parte dos produtos da WEG são desenvolvidos aqui no Brasil mesmo, então a tecnologia nacional. Por isso que eu acho importante a gente, como brasileiro mesmo, sim, né, conhecer isso. É um orgulho que a gente tem. A gente não tem muita produção de tecnologia aqui no país, né? Então,
quando a gente tem uma empresa que produz tecnologia aqui, é importante para a gente. Um dos maiores laboratórios de teste fica ali na WEG, de testes para certificações de produtos. Será que o pessoal sabe, mas a gente tem um acelerador de partículas aqui no Brasil? Tem o Synchrotron. Isso, que ele tem tecnologia WEG nele. Tem tecnologia WEG. Tem tecnologia de diversos fabricantes ali, né? Mas sim, tem tecnologia WEG. Eu acho que é inclusive as bobinas ali que faz, né, a movimentação. Na verdade, isso veio na minha cabeça, mas eu lembro de ter visto alguma coisa sobre isso. Tem que dar uma pesquisada melhor. Né? Mas eu acho que alguma coisa da parte porque ela tem umas bobinas do campo magnético, exatamente. Sim. As bobinas que geram um campo magnético para acelerar, se eu não me engano, é tecnologia WEG. É engraçado que, assim, né, eu tenho uma vivência relativamente longa, né? Minha barba tá branca. Eu tenho 20 anos aí que eu tô na indústria e é muito... A gente nunca esquece que até hoje o pessoal... que ainda mais está começando, gosta muito dos inversores da WEG, né? Sim. Pela facilidade de programação. Então, assim, é uma coisa que, para diversas aplicações, se aplica muito bem. Sim. E tem uma facilidade mesmo de parametrização. Talvez porque seja desenvolvido aqui, né? E tem essa interação melhor, mas, de fato, é muito fácil programar. Trabalhar. Assim, eu posso te falar com propriedade isso, porque eu vim de uma empresa que... Eu não gosto de falar muito concorrente, mas falar que praticava o mesmo esporte. E que, com relação aos inversores de frequência basicamente, né, os inversores de frequência, ali, os produtos soft start, esses produtos mais para acionamentos, eles conhecem mesmo o mercado brasileiro. Infelizmente, nosso mercado não é um mercado de profissionais altamente capacitados. Hoje, basicamente, a gente é usuário de tecnologia, né? A gente não produz muito. Sim. Então, eles entenderam muito bem o mercado e hoje você vai, por exemplo, em empresas que têm profissionais que não têm tanto contato com isso, eles conseguem facilmente manusear um inversor ali. Claro. Diferente de outras empresas, por exemplo, que vêm de fora e não conhecem tanto o mercado, é muito mais difícil de você interagir ali com o equipamento, né? Claro. Mas, realmente, os componentes deles são bem amigáveis, assim. Claro. Então eu lembro muito disso. Eu tenho minhas preferências, né? Eu sempre falo que eu tenho 3 inversores preferidos. Né? E já que você está aqui, eu vou falar que um deles Sim, a WEG. É o WEG, assim, que é o CFW500. Sim. Ele é um dos meus inversores preferidos. Tem outros 2 que eu não vou revelar agora. Dá para imaginar. Dá para imaginar. Então, mas assim, algumas características do CFW500 que eu gosto, que é por exemplo, a aplicação simples, você consegue, por exemplo, fazer uma programação nele. Ele tem um CLP embarcado nele, claro, não é para... soft PLC. Exatamente, grandes aplicações, mas, em vez de eu colocar um mini CLP e um inversor de frequência, eu consigo fazer algumas atuações dentro dele. Do inversor. Agora, a única coisa que eu acho que peca é o fato de ele não ter rede, por exemplo... Nativa. Sim. Alexandre, dá para colocar uma placa, mas aí eu acho que ele já sai... Porque assim, como que é meu critério de avaliação? É mais ou menos na faixa de preço e mais ou menos numa tecnologia de atuação, né? Sim. Então, tem outros 2 ali que eu gosto bastante, que tem suas particularidades. Mas, eu gosto muito do CFW500, cara. Acho um baita inversor. Mas você sabe que tem um ponto interessante esse, porque assim, como a WEG é de fabricação nacional, a gente consegue ter uma flexibilidade um pouco maior quando a gente coleta essas demandas do campo e leva para a fábrica. Na outra empresa que eu trabalhava, que inclusive deve ser uma que você gosta bastante de trabalhar, talvez, a gente tinha uma dificuldade com relação a essa necessidade do mercado. Então, por exemplo, a gente levava diversas vezes para os representantes de fora da Europa, que o mercado brasileiro precisava de potências maiores em tensões 220. Então, isso era uma demanda, que a gente acabava perdendo o mercado na época, justamente para a WEG, que conhecia o mercado. Sim. Então, a gente tinha esse trabalho de levar para eles, e todo ano a gente falava, cara, vocês precisam aumentar o range de potência em tensões 220 no Brasil. Isso é um gap que a gente tem aqui, e isso vai fazer diferença para a gente. E era muito difícil até que eles não mudaram. Então, não fazia sentido para eles. Mas a WEG, conhecendo o mercado nacional e ouvindo esse tipo de opinião, é muito fácil, por exemplo, a gente chegar na WEG e levar para eles. A gente precisa que vocês desenvolvam um produto com comunicação nativa.
Entra outros pontos em questão também, né? A WEG tem evoluído muito na questão de automação nos últimos anos. Sim. A gente sabe que ela era muito forte em motores, como eu comentei, Sim. mas a automação... Ela não tinha uma atuação muito forte. Exatamente. E ultimamente isso tem mudado. Então, assim, a ideia é que nos próximos anos a WEG comece a olhar mais com carinho, vamos dizer assim, para a demanda do mercado. Então, acho que isso vai acabar sendo inevitável, assim, protocolos mais industriais, como Profinet, Profibus. Porque assim, a gente fala muito da 4.0, que é coleta de dados. Então, para mim, não faz sentido um inversor desse, talvez não vir nativo pelo menos uma porta Ethernet, né? Que seja Modbus, que seja que for. Mas uma porta nativa Ethernet, eu acho que teria que ter. Está em desenvolvimento, tá? Um spoiler aí. Já... É porque assim, beleza, dá pra, como a gente falei, dá para colocar placa. Sim. Assim mesmo, outra coisa que ele talvez não tenha nativo é o Torque Office. O STO. O STO. Mas aí dá para você colocar uma placa. Mas também, né, a maioria dos concorrentes que eu tenho uma preferência, isso vem nativo. Sim. Que eu acho que é os caras que estão na mesma faixa dele, tem vem nativo. Isso é uma necessidade que a gente leva assim constantemente e eles têm trabalhado no desenvolvimento desse tipo de demanda aqui para o mercado. Faz total sentido, eu concordo. Trabalhei diretamente nesse segmento na empresa que atua no mesmo setor. E realmente hoje a gente precisa melhorar nisso. Então... Bacana. Agora, uma outra atuação que ela vem forte que faz todo sentido, é na análise de vibração, né? Ela tem um sistema bem difundido, eu vejo. Sim. Que ele tem uma atuação bem forte, assim. Eu falo isso por as empresas, né? Que eu rodo, que eu visito, que eu vou cliente. Tem 3 ali que tem uma gama de mercado bem atuante nessa questão de análise de vibração. Sim. Que é uma coisa que evoluiu muito nos últimos anos, né? Eu acho que a evolução da análise de vibração veio talvez com essa questão de disseminação. Sim. Porque antes era uma coisa que... eram motores muito grandes, o cara vinha com uma ferramenta, né? Colocava a ferramenta, medir. Então ele vinha periodicamente fazer essa medição. E hoje está pulverizando, que eu acho um baita ganho para a eficiência da manutenção. Sim, tanto eficiência quanto prevenção de perdas e paradas, né? Dentro da indústria. Manutenção preventiva, na verdade. E preditiva também. Tem empresas que têm um marketing muito bom. E a gente não pode negar. Claro. Então, você abre hoje sua rede social lá... Vai estar eles. Eles vão estar fazendo propaganda lá. E isso é muito positivo, muito bom. A WEG tem essa tecnologia já faz alguns anos de detecção de vibração nos equipamentos. Sim, e ela evoluiu. Evoluiu, porque eu lembro que tinha uma tecnologia que fazia isso, mas eu vi que agora as mais novas tá bem... eu não vou me recordar agora o nome. O atual é o WEG Scan, mas o anterior eu não lembro. Motor Scan. Era o Motor Scan antes e agora é o WEG Scan 100, WEG Scan 1000, dependendo da potência do motor. Então você tem esses sensores para serem acoplados nos motores em alguns pontos e esses sensores te dão dados de vibração dentro dessas máquinas. E dependendo do espectro de vibração, você sabe o que pode estar ocorrendo naquele motor. Se é desgaste mecânico, se é problema no mancal, se é problema de lubrificação, ele consegue dar também, dependendo do espectro de vibração. Então, assim como eu comentei, o portfólio dos últimos 5 anos ele tem melhorado e tem aumentado. Então, a ideia é que isso fique também mais difundido no mercado nacional. Pô, que bacana, cara. E, bom, a gente está perto ali de encerrar nosso bate-papo. Você falou de várias tecnologias, mas você tem uma preferida? Uma que você tem um carinho maior? Qual que é? Na WEG? Na você WEG, fala? na WEG. Ou não, nem precisa ser na WEG. Sim. Né? Você fala, cara, eu tenho uma tecnologia que eu acho que a gente sempre, quando está perto do encerramento, eu convido o convidado a escolher uma tecnologia que tenha dentro da indústria ali, que você acha que tem um potencial muito grande, ou que você tem uma preferência, e por quê? Você fala de processos ou produtos, por exemplo, ou equipamentos? Pode ser um de cada, então. Se tiver mais de um, pode ser um de cada. Não, é porque pode parecer assim, meio bobo que eu vou falar, mas eu sempre gostei muito da invenção, por exemplo, da roda com o conjunto roda-pneu, por exemplo. Sim. Cara, eu acho assim, sensacional essa tecnologia, porque eu fico imaginando a roda rodando na pista ali,
com temperaturas elevadíssimas e, cara, se mantém ali. Sim. Então, assim, essa tecnologia, há muito tempo atrás... Cara, talvez não tenha muito a ver com o nosso tema, mas você sabe a relação do Guia Michelin? Você sabe disso? Não tem o Guia Michelin que os chefes de cozinha... sim. Você sabe a relação disso? Não sei. Cara, olha que impressionante. Não tem nada a ver com o nosso foco, né? Talvez até a gente tenha que tirar isso aqui, mas o que acontece? Quando a Michelin foi a empresa que inventou o pneu, Sim. né, a nível industrial. Eu não me recordo, de fato, se ela, de fato, inventou, né? Sim. Mas a nível industrial, que ela começou a comercializar, a Michelin foi a primeira a fazer isso. Só que eram muito poucas pessoas que na época não tinham carro. Quem tinha carro era que tinha um poder aquisitivo muito alto. E aí o que a Michelin fez? Ela criou um guia Michelin para você pegar o seu carro e visitar lugares onde eram muito bons. Então ela começou a avaliar esses lugares. Então ela ia lá no seu restaurante, você é um chefe de cozinha, então ela avaliava você e ela te dava uma estrela Michelin. Quer dizer que se você tivesse um carro com pneu Michelin, você ganhava o guia e você provavelmente ia visitar você. Bem interessante. Só que isso criou uma proporção tão grande que hoje, tipo, o guia Michelin é referência para um chefe de cozinha. Sim, exatamente. É o título máximo, o cara que tem 3 estrelas Michelin, é o título máximo, mas nasceu do fato do cara, né, da Michelin se preocupar e o cara tem que andar, o cara tem que consumir. Como é que a gente vai fazer ele sair ali do... Sim, bem interessante, cara. Eu não sabia disso daí. E tá relacionado com essa tecnologia que eu falei. Cara, eu acho muito, muito interessante isso, assim. Hoje seria o TripAdvisor aí, né? Aquele avaliador de... Sim. Mas é interessante. E, cara, com relação à tecnologia industrial, eu, basicamente, minha formação técnica e até mesmo de trabalho, ela vem da área de automação. Então, a minha base de ensino, ela é mais voltada para automação. E tem alguns sistemas de automação que eu gosto bastante. Quando a gente fala de reportes de falhas, por exemplo, dentro de uma rede industrial. Então, tem tecnologias de rede industrial hoje que te possibilitam isso. Facilidade de integração, por exemplo. Sim. Então, você tem plataformas muito amigáveis dentro da automação para trabalhar com processos industriais. Diagnósticos, então tudo isso dentro das redes industriais. Então essa tecnologia que a gente tem hoje, eu acho extremamente importante para os próximos anos, né? Como isso vai... Sim, até porque a gente está aumentando o volume de equipamentos na rede. Sim. Então não faz sentido a gente monitorar isso de uma forma diferente. Não é mais só espetar o cabo de rede no equipamento e botar o endereço. Sim. Não, esse tema de redes é um tema que eu gosto bastante também. Assim, não tem como a gente fugir disso, né? Dentro de uma indústria moderna hoje, você tem cada vez menos o trabalho com sinais de campo, né? Sinais digitais. Assim, os sinais de campo, obviamente, tem, mas eles todos são canalizados ali para um tipo de rede. E dentro da rede você tem diversas possibilidades para tomar decisões ali, né? Então eu acho isso aí fantástico dentro da indústria. E a tendência é essa, é que cada vez mais os equipamentos sejam conectados, assim como a nossa vida também, né? Sim, com certeza. Matheus, cara, obrigado, né? Aprendi pra caramba hoje. Que eu acho que o principal intuito do podcast é eu aprender. Não, e a gente também. Tô brincando, né? Eu falei num ponto meio pejorativo, mas é assim, Matheus, obrigado. Mais uma vez, né? Tive um aprendizado muito grande. E obrigado por topar, né? Esse momento aí de troca de ideia, né? De forma descontraída. Sim. E que vem outras vezes. A gente podia ter trazido um cara da concessionária, né? Para dar um lastro maior, né? Que eu não manjo nada de pneu, mas eu acho muito interessante. Não, eu falo concessionário de energia. De energia, achei que era concessionário de carro para falar de pneu. Não é para falar da questão do... Né, porque foi polêmico a questão do... Sim, é interessante. Assim, a gente pode até marcar um próximo convite aí para falar... Porque assim, eu não sou especialista em solar ou claro. Energias. Eu até sou um entrante nesse mercado. Não, eu também é uma área que assim, eu olho, mas... A gente sabe dos conceitos ali e tal, mas ser um especialista em solar, assim, eu não sou. Mas a gente tem profissionais, até mesmo dentro da VEC, que dariam pra gente trazer e falar sobre isso. Não, eu acho um assunto interessante porque a gente...
né, a rede social ela foi meio que bombardeada por essa forma de investimento, Sim. né? E eu acho interessante essa forma de investimento. Eu acho que soma para a matriz energética e essa questão por exemplo, alguma região ela tá de certa forma saturada, Sim, sim, sim. né? Então isso é uma coisa que eu gostaria até de De ter, entender um pouco da concessionária, até o que vem atuando para poder, né, sim, desenvolver melhor isso aí. Mas a gente faz isso numa próxima com oportunidade. certeza. Alexandre, de novo agradecer. Foi meu primeiro podcast, eu nunca tinha Pô, feito um olha aí, podcast na vida. que bacana. E oportunidade muito legal, experiência também muito legal. A gente acaba assistindo muito podcast, Uhum. né? Mas participar de fato de um podcast é diferente. E, de novo, é muito importante essa iniciativa que você tem desse projeto, né? De difundir mesmo a indústria, o chão de fábrica, as tecnologias. É muito importante. E eu, cara, agradeço de novo aí. Conte comigo. Espero que eu tenha contribuído Pô, dentro bacana, da minha muito. pouca experiência ainda no segmento com relação à VEG aí, e idade também, né? Mas conte comigo aí quando precisar. Pô, mais uma vez, obrigado e até a Valeu, próxima. Alexandre. Obrigado. Até a próxima. Gente, obrigado e até a próxima.